Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de 774. Do Livro dos Médiuns, capítulo 23, da obsessão. Nós vamos gravar mais um, porque a dona, eu casei, sabe, e eu esqueci de falar para vocês. A minha esposa chama Dona Insônia. Dona Insônia. Então, de vez em quando, mas ela mora na casa dos pais dela, de vez em quando ela vem para minha casa. Então, quando ela vem para minha casa, eu não consigo dormir. Dona Insônia, que ela chama. Mas tá bom demais, né? Então, dando-se sequência, Kardec ele continua dizendo assim, ó, na questão 249. Convém igualmente se interrompa toda comunicação escrita, desde que se reconheça que procede de um espírito mau, que a nenhuma razão quer atender, a fim de se lhe não dar o prazer de ser ouvido. Então nós observamos que Kardec ele aborda, nós já dissemos isso aqui, mas é preciso dizer sempre, Kardec ele aborda apenas a psicografia, né? Então, convém igualmente interromper toda comunicação escrita, desde que se reconheça que essa comunicação proceda de um espírito mau, de um espírito zombeteiro, charlatão, mistificador, né? Agora, não é só através da escrita, é através da psicofonia também, porque a gente sabe que os espíritos, eles se manifestam através de 1000 formas. Não é só através da visão, da audição, da psicografia, da psicofonia. Eles manifestam através da intuição, da inspiração. Então, toda vez que pressentimos uma intuição negativa, é de extrema importância que o médium, ou quem quer que seja, porque quando se fala médium, associam-se ao espiritismo. Então, o católico, o evangélico, o protestante, todo mundo é médium. Então, seja lá qual for o indivíduo, se é espírito, católico, evangélico, não importa. Ele pressentiu uma inspiração negativa, por exemplo, eu vou assaltar aquele lugar ali, eu vou matar aquele, eu vou beber cachaça, eu vou usar droga, eu vou prostituir, eu vou destruir. Não. Pressentiu aquilo ali, aqueles pensamentos negativos, é preciso a pessoa se conter, orar, rogar a Deus, a Jesus, a Nossa Mãe Maria Santíssima. Você entendeu? Então, isso ele pressentiu uma intuição. Ele pressentiu uma inspiração, seja lá
quem for, inspiração, ele tem que também agir da mesma forma. Então, por exemplo, um médio assim, avesso à doutrina dos espíritos, psicógrafo, e vem à mente dele escrever uma obra pornográfica, vamos usar logo esse termo. Ele tem que pensar na moral da humanidade, ele tem que pensar na cultura da humanidade. Porque eu não sei se você sabe, quando um escritor escreve um livro inapropriado à evolução do ser, ele destrói com o intelecto da humanidade toda que lê aquela obra. Você entendeu? Destrói com a cultura daquele indivíduo, daquela comunidade, daquela sociedade, né? Então, nós temos que ter responsabilidade, nós temos que ter compromisso com nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter compromisso com Deus, né? Então, veio a vontade de escrever um livro inapropriado, não escrevamos. Entendeu? Não devemos escrever. Tudo quanto é matéria, tudo quanto é coisa, não devemos. Eu vou extorquir alguém, vem aquele pensamento. É só eu não extorquir. Então você observa que Kardec, ele usa o médium psicógrafo, mas generaliza-se no esmiuçamento tudo. Você entendeu? Passa uma mulher próximo a um homem. A primeira coisa que o homem faz é olhar para trás. Para quê? Para quê? Para poluir a mente? Ela não é a tua namorada, ela não é a tua esposa. Passa um homem próximo a certas mulheres, elas agem da mesma forma. Para quê? Não é o teu marido, não é o teu namorado. Nós temos que respeitar. Eu tenho o hábito de dizer assim, ó. Eu vejo, mas eu não enxergo. O que é isso, Luiz? Eu vejo todo mundo. Eu vejo crianças, eu vejo moças, eu vejo rapazes, senhoras, senhores. Eu vejo, porque é impossível os olhos não ver. Então, cutucar no marido e falar para ele assim, você está olhando? Perdão o bobão fala assim, eu nem vi. Mentira. Para que dizer isso? Puxa a orelha dele, porque ele viu sim. Então, eu adotei uma forma há muitos anos, mas isso é uma forma de disciplina. Não é uma forma para tapear os outros. Eu adotei uma forma há muitos anos de disciplina na minha vida que chama-se eu vejo. Você entendeu? Eu vejo. Eu vejo as pessoas. Então as pessoas passam, né? Então não há como não ver as pessoas. Mas eu não enxergo. O que é isso? Os meus olhos físicos vê, porque é impossível não ver, gente. Mas os meus olhos da alma, os olhos da minha alma não vê. Você entendeu? Não enxerga
Aliás, não enxerga aquelas pessoas. Mas como assim, Luiz? Os olhos físicos vê o corpo físico, mas os meus olhos da minha alma não vê o corpo físico. Não cobiço, não tem interesse, respeito. Para mim, todo mundo é igual. Uma criança é igual a uma moça de 15 anos, de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, é igual a um homem. Quando eu estou assim perto das minhas amigas ou perto dos meus amigos, eu penso nos meus filhos. Eu tenho para com os meus amigos e as minhas amigas o mesmo sentimento de amor que eu tenho para com os meus filhos. Agora, é lógico que os sentimentos que eu tenho para com os meus filhos são sentimentos nobres, sentimento de pai. Então, você pode não acreditar no que eu estou dizendo, não tem problema. Existia em São Sebastião do Paraíso uma senhora ranceniana. Ela morava num cômodozinho, sozinho. Ela chamava, para você ver como que é o nome dela, é o nome da minha avó, chamada Leontina. E as pessoas tinham um grande receio, né, por causa das rancenias dela, né? E eu sei que tinha uma senhora que ia lá e calçava luva até no peito e tal, assim, no seio, com todo respeito. E dava banho nela, mas dava banho nela de 15 em 15 dias. E a dona Leontina era uma senhora na época, uma senhora de uns 80 anos, mais ou menos. Mas faz parte do estudo? Faz. Interessante que faz. Eu cheguei, né, eu fazia curativo nessa dona Leontina, nas pernas dela, nos membros inferiores, nos membros superiores, porque ela faltava os membros, né? E eu cheguei e eu percebi que ela estava suja fisicamente. Eu falei, dona Leontina, mas por que a senhora está suja assim? Ah, porque só semana que vem que a mulher vai me dar banho. Eu falei, semana que vem não, agora a senhora tomar banho. Ela era cega, ela morava sozinha num cômodozinho. Ai, sou Luiz, eu falei, dona Leontina, eu tenho a senhora como minha mãe. Só acha que se for preciso dar banho na minha mãe, eu não dou banho na minha mãe? Só acha que eu tenho esses tipos de sentimentos? Eu estou em processo de evolução, mas só pode ter certeza. E ela deu graças a Deus, sabe? Porque eu fui lá, liguei o chuveiro. Eu sinto um prazer imenso contar essa história. Parece que me satisfaz, tira um pouco o aperto do peito. E da cabeça também. E eu ia lá, sabe, ligar o chuveiro no mais quente, ela gostava quentinho. Eu ia lá, tirava a roupa dela todinha, colocava ela né? Nua. E eu catava ela no colo, era muito magrinha, pequenininha. E levava ela, colocava embaixo da ducha do chuveiro. Eu ensaboava o corpo dela todo. Sabe quem eu via naquele momento ali? A minha mãe. Eu via o corpo da minha mãe. O sentimento de amor para com as pessoas. Então eu ensaboava o corpo dela toda. Então, despendia-se muitas horas para cuidar dela. Eu ensaboava o corpo dela todo, eu enxaguava o corpo dela todo, né?
É lógico que nas partes íntimas dela eu punha sabão, eu pedi para que ela mesma esfregasse, porque a gente tem que ter bom senso, gente, você entendeu? E ela mesma esfregava as partes íntimas e tudo, né? As partes embaixo, assim, os órgãos genitais, ela que esfregava. E não é porque ela era cega que eu podia abusar assim, não é assim não. Mas o sentimento era de amor, como se fosse a minha mãe. E, no entanto, eu dei banho nela há muito tempo. Depois que eu terminava o banho, eu enxugava ela, ela sentia muito frio, tadinha, muito magrinha, e ela tremia, tremia, tremia. Aí depois eu vestia roupa nela, e depois eu penteava o cabelo dela. Tem hora que eu tenho saudade dela, porque ela já desencarnou. Isso aqui é uma manteiga. E depois eu penteava o cabelo dela, e bem penteado. E ela era vaidosa, né? Ela gostava que eu passasse assim um batom na boca dela assim mesmo, ela não enxergando que ela era cega. E eu fazia os gostos dela. E ela não tinha as mãos, assim, os dedos, entendeu? Então ela não conseguia pegar o pão, porque eu levava pão, café, leite com chocolate para ela todo dia. Mais de 5 anos todo dia. E depois eu punha ela no sol, assim, porque eu ia mais cedo para dar banho nela, né? Ali para 3 horas da tarde. Para pôr ela no sol, para ela tomar um pouquinho de sol. E depois eu pegava aquele café bem quente mesmo e punha numa xícara assim e eu molhava o pão de queijo não. Ela gostava de forró-bodó. Olha só, não sei se você já ouviu falar nesse negócio. Forró-bodó. Eu molhava o forró-bodó assim na xícara de café e punha na boca dela. E ela comia. Momentos que não voltam mais. Por isso que a gente não pode perder a oportunidade. Porque hoje eu só me lembro de momentos bons ter passado e vivido com ela. Só. E era tão gostoso. Ela ia mastigando, mastigando aquele forró-bodó molhado com café e conversando comigo, contando história. E a hora passava, eu demorava 3, 4 horas por dia para cuidar dela. Então, são coisas que não voltam mais na vida da gente. Quem tem oportunidade de fazer alguma coisa, faça hoje. Sabe por quê? Porque amanhã pode ser que você não tenha mais essa oportunidade. Faça coisas boas. Sabe? Então, como estamos tratando aqui, ó, convém igualmente se interrompa toda comunicação escrita, não esqueci não, desde que se reconheça que procede de um espírito mau, que a nenhuma razão quer atender a fim de se lhe não dar o prazer de ser ouvido. Então nós generalizamos e nós procuramos mostrar de todos os ângulos, porque como já tivemos oportunidade de dizer nos vídeos anteriores,
A mediunidade não é um atributo usado dessa forma. A mediunidade, dons mediúnicos, não é atributo do espiritismo, mas o espiritismo, como a ciência mãe de todas as ciências, é a única ciência capaz de nos orientar. Então, mediante todo e qualquer impulso negativo, sendo espírita ou não, devemos parar, devemos raciocinar, né? Ninguém tem o direito de violar as leis. Ninguém tem o direito de violar as leis do Criador. É óbvio que devido ao livre-arbítrio, as pessoas têm o direito de fazer uso do livre-arbítrio, mas nunca se esquecendo que todo aquele que semeia, que planta, colhe um dia mais cedo ou mais tarde. Porque as leis divinas não dão salto. Enquanto as leis da terra é meia que capenga, que você pode agir na ilegalidade, na corrupção, que fica por isso mesmo. As leis divinas não, mas esse por isso mesmo a pessoa passa na impunidade nesta existência. Mas depois, nas próximas existências, aí é a hora do acerto de conta. Feliz de você se você tiver em meio a uma prova resgatando alguma coisa que você não cometeu. E infeliz de você se você estiver em uma prova onde de fato você cometeu. Mesmo assim, é preciso agradecer a Deus, porque Deus, por ser tudo misericordioso, Ele ainda nos dá a oportunidade, através das reencarnações, de nos retornarmos ao corpo físico para quitar os nossos débitos de vidas passadas, né? Em certos casos, pode até convir que o médium deixe de escrever por algum tempo. Então, existem médiuns que pode, devido às influências negativas, ele pode deixar de escrever, né, até por algum tempo. Regulando-se, então, pela circunstância, entretanto, se o médium escrevente pode evitar essas confabulações, ou tanto já não se dá com o médium audiente, que o espírito obsessor persegue às vezes a todo instante com as suas proposições grosseiras e obscenas, e que nem sequer dispõe dos recursos de tapar os ouvidos. Sim, concordo com Kardec, que o médium audiente, né, que ouve, que tem audição, os recursos dele é mais difícil do que do médium psicógrafo. Mas o conhecimento que nós temos é de que tanto para tanto para o médium escrevente é possível ele interromper as psicografias, sabendo ele que são originárias ou oriundas de espíritos primitivos, como também o médium que tem audição, a audição dele ali naquele momento são oriundas de espíritos maléficos, e que tanto o médium psicógrafo e tanto o médium de audição, esse processo ele soluciona através da mudança de hábito, de comportamento, de atitude e de ajuda na casa espírita séria onde ele trabalha. É o tal do policiamento dos pensamentos, da higienização dos pensamentos. Você entendeu?
Então não é porque é psicógrafo é mais fácil do que do médium que tem audição, que não. É óbvio. Por que que não? Porque tanto a psicografia quanto a audição, o espírito, ele necessita passar tudo pelo crivo da razão no perispírito e no espírito do médium, para depois ele botar no papel ou para depois ele deixar sair pela audição dele. Então a forma de disciplina é quase que a mesma. Modifica-se em determinados ângulos, mas a disciplina é a mesma. A disciplina que se emprega na psicografia é quase que a mesma disciplina que se emprega na audição. Disciplina, disciplina, disciplina e disciplina. Responsabilidade. Percebeu que não está se sentindo bem? Procura um amigo médio para poder lhe aplicar um passe, uma energia gostosa. Faça uso de água fluidificada. Olha, eu tenho amigos meus mesmo que são nobres. Eles, quando eu estou precisando, sempre estou precisando, eles trazem até a água fluidificada para mim. Gente, eu tô me endividando de uma tal forma com certas pessoas aqui na Terra que depois eu vou ter que pedir empréstimo para Deus para poder pagar essas pessoas. Até a água fluidificada essas criaturas estão trazendo para mim. Eu só tenho que agradecer a Deus. Que Deus ilumine eles, ilumine todos vocês, hoje e sempre.